Estamos mais uma vez com o programa Papo do Bem. Hoje nós contamos com a presença da nossa querida Márcia Barroso, que é psicóloga, é uma das trabalhadoras do Grupo Espírita Orvalho de Luz e vem falar conosco sobre depressão, sobre fatores que podem desencadear o suicídio nesse mês amarelo, mês de setembro, em que nós nos dedicamos a valorizar a vida. Quero agradecer, Márcia, a sua presença, um carinho de estar sempre conosco, participando das nossas lides, né, aqui da Rede Luz Espírita. Fala para nós um pouco sobre esse assunto, Márcia. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, que foi feito para mim, agradecer ao Dr. Aguinaldo sempre pelo apoio em todas as situações da nossa vida, o carinho da amizade, da parceria de sempre, e agradecer a possibilidade da gente conversar um pouquinho sobre esse tema, porque quando a gente fala em suicídio, quando a gente fala em Setembro Amarelo, hoje de cada 100 mortes que acontecem no mundo, uma acontece por suicídio. E existe um dado importante para a gente comentar, é que desde 2019 as taxas de suicídio têm caído no mundo inteiro, em torno de 36%. Mas nas Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, aumentaram 17%. Então a gente precisa trazer esse tema para a discussão, para que a gente possa falar mais sobre isso e orientar melhor as pessoas, para que elas entendam que o suicídio nunca foi e nunca vai ser uma opção, não é uma escolha. E a gente percebe, Márcia, que esse assunto ele é pouco ventilado, talvez por um mito, né, que falando suicídio incentiva as pessoas ao suicídio, mas hoje nós sabemos que há muitas instituições já preocupadas com isso, e esse trabalho que o pessoal está fazendo no mundo inteiro é exatamente para minorizar essa taxa, não é? Exatamente. É preciso que você entenda que você tem um instinto de vida. Você nasceu com uma chama, com uma luz dentro de você, como dizia Jesus, brilhe a vossa luz. Você tem uma luz interna e é essa luz que te dá um instinto de vida. Ninguém quer se matar. Ninguém em sã consciência quer se matar. E esse ano a Associação Brasileira de Psiquiatria está trabalhando com um tema, e a gente está conversando aqui hoje em cima de um trabalho feito pelo Dr. Cláudio Martins, a doutora Miriam Gorender e a doutora Sandra Peu, que trabalham exatamente o fato de que a vida é a melhor escolha, porque por trás da tentativa de suicídio, por trás da ação do suicídio, doutor, está se percebendo que existe quase 100% de existência de uma doença mental. Então, o indivíduo que escolhe o suicídio, na verdade, ele tem uma doença. Ele precisa entender que ele tem tratamento, que ele tem jeito. A doença mental, o transtorno mental que está por trás da tentativa do suicídio, tem tratamento, mas a pessoa necessita ser entendida. O que normalmente as pessoas fazem é julgar, é condenar quem está tentando, dizendo bobagens, como nós sempre falamos, né? É muito comum as pessoas dizerem assim, isso é falta do que fazer, isso é falta de trabalho, isso é falta de Deus. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mesmo porque, Márcia, dentro da nossa visão espírita, a gente sabe que os suicidas do passado, por essa sombra do inconsciente, podem já vir com esse estigma de correr o risco de buscar o suicídio novamente. Então essa pessoa, entre aspas, já é um espírito que faliu, é falível, então precisa de um carinho muito especial. E isso começa desde a infância, né? A gente perceber aquela criatura que é bem resolvida e a outra que não. Se não é, mais cuidado deve ter com essa criatura, né? Sim. A pessoa que tem um transtorno mental, que tem uma doença mental, na verdade ela está com raciocínio, a capacidade de raciocínio está afetada.
ela não consegue tomar decisões acertadas. Ela está com a capacidade de decisão, com senso crítico limitado. E aí, muitas vezes, ela só encontra como solução acabar com a própria vida. Por isso que é tão importante a gente cuidar dessa pessoa, para que ela entenda que isso tem tratamento, e aí ela vai tratar o que ela está sentindo. Ela quer eliminar a dor e não o corpo. Você quer acabar é com aquilo que está te fazendo sofrer, não com o seu corpo. E essa doença, esse transtorno que você sente, esses pensamentos que não param de vir na sua mente, isso tem tratamento. A depressão, a ansiedade, o transtorno de humor, os transtornos borderline, tudo isso tem tratamento. A dependência química, o transtorno da dependência química, todas essas doenças, elas afetam a nossa capacidade de decisão no dia a dia. E é importante que você entenda que você pode tratar isso, e ao tratar isso você vai modificar a forma como você encara as situações, você vai vencer a crise, vai voltar a desejar viver, e aí então vai conseguir seguir sua vida com propósitos, com atitudes diferentes do que sentia anteriormente. A gente, aproveitando essa colocação, mas todos nós nascemos para progredirmos, crescermos espiritualmente. Ninguém nasce para falir. Nós temos que aproveitar essa oportunidade ímpar, que é a atual existência, e crescer, progredir, melhorar o nosso intelecto, o nosso sentimento. E às vezes nós trazemos realmente dificuldades e que podem ser minorizadas pelo auxílio da família, dos amigos, dos terapeutas. Hoje, nessa ideação suicida, já estão fazendo trabalhos de usar remédios, no caso aí a ketamina, que em dose apropriada tira essa ideação, tira a pessoa do surto. Então, às vezes, aquela pessoa que está pensando em suicídio, diz, já está tomando remédio, mas ainda tem algo mais para fazer. A moderna psiquiatria hoje, já com esse mecanismo intervencionista, pode auxiliar muito. Então, é uma pena uma pessoa tirar a vida. E penaliza mesmo, é uma coisa muito difícil, sofrido para a família, para os amigos, para os nossos amigos espirituais que lutam, tentam tirar essa pessoa do foco. Então, esse movimento de trabalhar pela vida tem que ser mundial. A crise é mundial e tem tudo a ver, porque quase em todos os lares tem pessoas depressivas, não tem? Sim, exatamente. Existem fatores que nós chamamos genéticos, né, que é quando a pessoa já tem uma genética com predisposição para depressão, e existem fatores que nós consideramos epigenéticos, que aí vai envolver todo o ambiente social e a forma como a pessoa lida com as coisas no dia a dia. Então, os fatores genéticos, eles vão determinar a neuroquímica do cérebro da pessoa. E os fatores que estão à volta dela, então a sociedade, o trabalho, a escola, a forma como ela lida com a família, os fatores estressantes, que é o ambiente, por exemplo, existe a depressão sazonal por conta do calor extremo ou do frio extremo ou de condições de trabalho inadequadas. Então esses fatores todos também interferem. Por isso é tão importante a pessoa entender que ela está num conjunto de situações que precisam ser melhoradas para diminuir, para minorar a dificuldade que ela está enfrentando e aí ela conseguir ter uma condição de vida melhor. Então, quando eu identifico que existe uma limitação por conta da doença, da depressão, da ansiedade, do transtorno de humor e etc. E quando eu cuido do ambiente em que eu vivo, procurando ter uma condição de vida mais saudável, eu vou conseguir vencer esse desafio e vou conseguir eliminar esses pensamentos. E o senhor tocou num ponto muito importante, doutor, que é a questão do preconceito que as pessoas têm com a medicação. Muitas pessoas, é comum a gente, né, no consultório de psicologia, a pessoa fala, não, mas eu não quero remédio. E você precisa entender que, na verdade, se a tua neuroquímica está perturbada por algum motivo, seja ele genético ou não, você necessita desse suporte medicamentoso para fazer com que você pegue no tranco, como a gente dizia antigamente. Que tem atitude, né? Exatamente. Possa levar adiante nessa...
busca da solução, né? Exatamente. A medicação vai dar esse empurrão inicial e depois vai poder ser retirada. E buscar ajuda, né, Márcia? Sim. Porque eu vejo quanto você, como psicóloga, pode ajudar uma criatura dessa, um psiquiatra, né? Vencer esses preconceitos. Ninguém vai... Por exemplo, se você tem diabetes, você vai sofrer com as insulinas todo dia, né? Quando é um diabetes já uma situação mais agravada, e você tem que conviver com a dieta, com a injeção. Olha, ir a um médico, um psicólogo, um psiquiatra é tão natural quanto ir num endocrinologista para cuidar do diabetes, não é? Sim, mas a gente precisa que a população entenda que esse preconceito que se cria tem que ser vencido. O nome disso é psicofobia. É quando a gente tem preconceito contra alguém que tenha um transtorno mental. Então, esse tratamento é importante, tem que ser... O suicídio ou a tentativa de suicídio é considerado uma emergência médica que exige intervenção. Então, se você está diante de alguém que está com risco iminente de suicídio, a gente sempre diz o seguinte, que existem duas situações em que nós podemos interferir na vida da pessoa. Primeiro, quando ela pede ajuda, e segundo, quando ela corre risco de morte. Né? Então, quando ela corre um risco de morte, você tem o direito de pegar o telefone, ligar para o SAMU, 192, pedir socorro, e aí tem todo um protocolo que a gente vai abordar ainda para que você possa dar o melhor atendimento para essa pessoa. Mas o mais importante é a gente parar com o preconceito, entender que o transtorno mental é uma doença que tem tratamento, que merece ser atendida e que, se não for corrigido, vai virar uma complicação, que é o suicídio. E outra coisa, Márcia, esse comprometimento nosso com a pessoa doente. Às vezes a pessoa está gritando, não está falando para a gente, me socorra, pelo amor de Deus. E a gente vê, mas não tem nada a ver comigo, coisa e tal, procura o fulano, procura o ciclano. Esse negócio de procura, mandar, vai fazer isso, funciona? Não, não funciona. Existe o que a gente chama de fatores de risco do suicídio. Né? São 4 fatores que colocam o risco do suicídio mais presente na vida da pessoa. O primeiro deles é ela ter uma doença mental não tratada. Então isso já, lembra que a gente falou agora há pouco, prejudica o senso crítico, a pessoa não consegue tomar decisões sozinhas, então aí ela fica propensa a cometer o suicídio. Um outro fator que é risco para suicídio é ela ter tentado o suicídio. Então, uma pessoa que já tentou suicídio, ela tem um alto grau de possibilidade de tentar de novo. O terceiro fator são os estressores importantes do dia a dia da pessoa. Então, alguém que passou por uma situação vexatória, alguém que passou por uma perda financeira significativa, alguém que teve uma situação de prisão, uma situação de tensão muito intensa envolvendo essa pessoa, uma pessoa que perdeu algum familiar ou algum amigo muito querido, muito próximo, uma pessoa que perdeu alguém para o suicídio. Todos esses são fatores que interferem, que são estressores para o indivíduo. Uma doença ou uma dor crônica que não tem solução. Então, a gente precisa estar atento a isso também. E um quarto risco do cometimento do suicídio é o abuso do álcool, porque no abuso do álcool a pessoa perde o senso crítico de novo. Então, se ela já tem uma doença mental não tratada, ela fica mais fragilizada ainda e aí ela pode ter um rompante por conta do abuso do álcool e provocar o suicídio. E o álcool também, Márcia, ele queima os neurotransmissores. Sim. Esses elementos que medeiam entre as células nervosas e que são importantes para dar alegria, ânimo, disposição, que são chamados neurotransmissores, como dopamina, serotonina e tantos outros, o álcool tem a propriedade de destruir esses elementos. Então, toda pessoa que bebe, na sequência, ela acaba depressiva. Matematicamente, pode não ter uma depressão tão significativa, mas ela vai ter uma depressão. E se insistir, vai chegar uma depressão tão grande e aí bloqueando esse ego, né, o superego, né, ele fica mais, vamos dizer, à vontade, porque o álcool dá essa liberdade para a criatura, para vencer a sua própria consciência, e acaba se matando. Então, é só bebo de vez em quando, mas esse de vez em quando vai acontecendo e acaba complicando, não é? Sim.
E existem também os fatores que são de proteção contra o suicídio. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, doutor. O primeiro fator de proteção é a pessoa tratar-se. Então, tratar a doença mental. Ou ela vai buscar auxílio, ou ela vai ser levada por alguém. Uma segunda condição que também ajuda a proteger contra o suicídio é ter uma condição financeira suficiente de viver razoavelmente. E aqui é importante a gente falar da importância que existe a implementação de políticas de Estado, seja municipal, estadual, federal, porque essa implementação de políticas públicas vai possibilitar para o indivíduo gerar, para essa população que está se sentindo desassistida, vai gerar uma condição minimamente razoável para ela conseguir ter paz, conseguir ter esperança em dias melhores. Então a gente sempre comenta, o pobre, o preto, o periférico, ele precisa desse apoio do governo, seja ele qual for, para que ela possa gerar uma condição de estabilidade financeira, né? De poder pagar suas contas, de poder ter um pouco de diversão, de poder viver a vida dela trabalhando, produzindo e vivendo a vida dela de forma sossegada, né? Então a doença mental tratada, a condição financeira suficiente também é um risco de proteção, a condição de estabilidade familiar, e de novo, não tem como você ter estabilidade familiar se você não tem segurança financeira, segurança alimentar. A gente vive num mundo bastante injusto, né? E a gente precisa ter esse olhar. Também o nível de escolaridade aumentado também protege o indivíduo contra o suicídio. Também a vinculação de um motivo para viver, que é o que a gente chama de propósito. É importante eu gerar um propósito de vida. Eu não posso acordar para trabalhar apenas. Trabalhar tem que ser uma atividade que eu faço, mas eu preciso acordar para ser feliz. Eu tenho um propósito de vida. Eu pulo da cama com energia, com entusiasmo, com alegria de viver. E a última condição de proteção contra o suicídio é ter contato com crianças e com pets. Por quê? Porque a criança e o pet, eles promovem na gente o que nós chamamos na psicologia de quebra de estado. Então você está com uma preocupação, de repente uma criança chega com um brinquedinho para você consertar, você quebra aquele estado de ansiedade que estava sentindo e aí vai dar atenção para a criança. O pet acontece a mesma coisa. Então isso também favorece a melhora das condições e a evitação do suicídio. E uma outra coisa também que eu até acrescentar aí, Márcia, mais por experiência, por vivência, a própria vida, a natureza, né? Sim. Esse contato com a natureza. Tem uma psicóloga alemã chamada Christina Bern, ela fala que a gente tem que abrir a janela, olhar pela janela, porque a gente quando vai num trem, por exemplo, ou no ônibus, ou mesmo no carro, com a janela com visibilidade, a gente vai desfrutando das belezas da natureza, não é? Então, quando a pessoa está meio enclausurada em si mesma, ela fecha a janela, fecha a porta, fecha em si mesma, né? Fecha a janela da alma, né? Janela da alma, né? E se a pessoa entrar em contato com a natureza, ela sai do foco, ela vai ver tantas coisas bonitas. É o pássaro, né, que canta, é a flor que desabrocha, né? É a estrela que cintila, é o sol que ilumina. Quer dizer, isso tudo traz vida para a pessoa. E normalmente quando a pessoa não está bem, ela se fecha, né? Se fecha. Ela já não olha para mais nada. O indivíduo que está com pensamento suicida, ele tem primeiro a ideação suicida, ele começa a ter pensamentos de que não está dando mais, que não está bom, ele não está gostando, ele está se sentindo desesperado, ele não consegue enxergar solução para a situação. Depois ele vai entrar na fase de pensamentos repetitivos, que é quando ele começa a afirmar para ele: acabou, não tem mais jeito, eu desisto, não dou conta, não é para mim. E aí ele vai para a fase de planejamento. Na fase de planejamento é quando ele já decide: eu vou me matar, acabou. E aí ele começa a dizer como ele vai se matar. Então é nessa fase que eu e você podemos interferir, como eu comentei anteriormente, porque o indivíduo está sem forças, lembra? Ele está sem senso crítico. Ele está decidido. Ele está decidido e ele não tem mais capacidade de decidir pelo melhor para ele. Como nós somos
fadados à vida e não à morte, nós somos criados com impulso de vida e não com impulso de morte, quando eu decido que eu vou morrer, eu estou agindo com distorção do meu pensamento. Eu não estou mais agindo por mim, não estou mais lúcida. E aí esse pensamento decidido com a morte não vai buscar auxílio, porque ele está seguindo o que ele decidiu. E aí é por isso que é importante que o paciente que está nessa situação de fragilidade, ele seja auxiliado. E como é que é esse auxílio? Nunca desqualificar o que a pessoa está sentindo. É o que a gente falou agora há pouco, né? Nunca ficar dizendo que é bobagem, isso vai passar, não é nada, vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa que fazer. Não, por favor. O que a pessoa precisa nesse momento é de duas coisas: acolhimento e escuta. Isso é muito sério, doutor, porque muitas pessoas ficam com raiva por conta de não serem acolhidos e se matam. A raiva dá força para se matar. Então nós necessitamos fazer a intervenção de forma correta. O que a pessoa precisa é que você chegue para ela e diga: eu estou aqui, eu quero conversar com você, me diga o que está acontecendo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Cale a boca. Eu até brinco com a família, quando eu estou acolhendo a família, eu falo: cale a sua boca. Ouça, para que a pessoa se sinta amada, se sinta acolhida. Valorizada. Eu estou aqui do teu lado. Ah, mas não é nada. Eu uso um exemplo quando a criança corta o dedo. É muito comum a gente ver a família, não foi nada. Aí eu chamo esse pai e falo: vem cá, pai, me dá aí alguma coisa, deixa eu cortar o dedo do pai para ele ver se não é nada. Dói. Dói, em criança ainda. Dói. Então nós precisamos mudar a forma de apoio. Não é julgar, não é desqualificar, é acolher e escutar a pessoa para que ela sinta que não está tendo julgamento, que vai ter jeito. E aí, em seguida, como essa pessoa está com o pensamento prejudicado, é preciso que você haja, que você vá buscar uma forma de auxílio, seja através dos serviços de atendimento, com psiquiatra, psicólogo, toda a rede de proteção, que o SUS no Brasil é sensacional nesse aspecto. Nós temos o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que funciona muito bem, bonitinho, redondinho, como a gente costuma dizer, que dá esse atendimento, que dá esse apoio, que dá esse suporte para que a pessoa possa ser atendida com a medicação, atendida com o tratamento da terapia e atendida com o apoio da família que vai estar junto dela. Com isso, a gente precisa falar de 3 situações que são essenciais para o paciente que está querendo se matar. Em primeiro lugar, manter a vigilância junto a esse paciente, não deixá-lo sozinho. Manter a vigilância. Segundo, retirar tudo aquilo que é fator de risco para ela se matar. Então, os objetos pérfuro-cortantes, cintos, remédios, armas de fogo, e a gente está vivendo uma tragédia hoje com acesso à arma de fogo, né? Então, nós precisamos retirar tudo isso, cinto, lençol, tudo aquilo que ela possa usar tem que ser retirado. Então, vigilância constante, retirar tudo isso que ela possa usar como fator de risco, e aí levar a pessoa urgentemente para um atendimento médico. Porque quando ela está diante do atendimento psiquiátrico especializado, o médico vai conseguir usar a quetiapina, vai conseguir medicar para diminuir esse impulso do suicídio, e aí com a psicoterapia a pessoa vai desconstruir o impulso, o desejo de se matar. E aqui eu vou fazer um outro comentário, doutor, que é a questão de como que é esse trabalho da psicoterapia. Porque não é apenas a psicoterapia, a gente fala, enquanto espírita, a gente fala da necessidade também desse suporte de espiritualidade. Porque quando você desenvolve no indivíduo um suporte de espiritualidade, você consegue interromper os próximos desejos e aniquilar a própria vida. Então a pessoa consegue conter a vontade de se matar e ela consegue permanecer mais estabilizada por mais tempo, porque essa parte espiritual está sendo desenvolvida. Ela vai dinamizar o que nós chamamos de fé, não é? Sim. Ela vai ter uma convicção plena de que ela é possível,
resolver seu problema com a ajuda, logicamente, das pessoas e da espiritualidade, vai confiar mais no seu protetor, no espírito protetor, vai entender que Deus não nos abandona, está sempre cuidando de nós. Jesus prometeu aliviar o nosso sofrimento. Então, eu considero que nesse momento, se a pessoa tiver já um pouquinho de atendimento, um pouquinho de recurso mental, usar a oração, entrar numa sintonia boa, porque o mundo espiritual, ele é pródigo e muito atento às nossas necessidades. O perigo é nós distanciarmos dessas fontes que nos assistem e criarmos um plug com forças negativas, até mesmo obsessivas. Então, a oração é um grande elemento que a pessoa pode fazer uso, e é de manhã, de tarde, de noite, nessa sintonia. E aí vem exatamente esse lado da espiritualidade. Isso não depende de religião, né, Márcia? Não, não depende. Existem ateus que são altamente espiritualizados, doutor. Sim, lógico. Né? A pessoa que está trabalhando na pesquisa pela vida, ela está contribuindo para a humanidade, para o bem-estar social, né? É lógico. Então, o processo é um processo de vida. Você que está passando por essa dificuldade, você tem solução. Busque tratamento, você que está acompanhando, faça esse acompanhamento junto à pessoa para que ela possa sentir que a vida é a melhor escolha. Estamos encerrando o nosso programa, Márcia. Muito obrigado por você ter vindo com todo esse arsenal terapêutico, profilático e que muito nos honra aqui no nosso programa e que estamos trabalhando para enaltecer a vida, né? A nossa gratidão, um grande abraço e até uma nova oportunidade pela Rede Luz Espírita com o nosso Papo do Bem.